eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano do Colégio Emaús. 6º ano, nós vamos então fazer a correção dos exercícios da última videoaula, tá? As questões de 1 a 4, lá da página 206, mais as 10 questões da nossa videoaula. Então, nós vamos para a página 206 do nosso livro. As questões de 1 a 4, tudo bem? Vamos lá. Questão 1 do Pense e Resolva, página 206. Questão 1. Explique a importância do domínio do fogo pela humanidade. Como a gente já viu na última videoaula, né? Atualmente, o fogo é muito importante para nós, né? Principalmente na alimentação. Na proteção, não tanto quanto antigamente, né? Então percebam que o fogo nos acompanha, não é de hoje, né? Durante muito tempo. Antigamente, né, lá para os hominídeos, no início aí do processo evolutivo da espécie humana, eles teve muita importância, né, para o preparo da alimentação, mas também para a defesa, se defender, né, temperatura, se defender de animais predadores, tá? Então, vejam só, com o domínio do fogo, os seres humanos desenvolveram uma nova maneira de se defender dos animais. À noite, antes de dormir, deixava o fogo aceso, né, se espantava aí possíveis animais que poderiam predá-los. Era uma maneira de se defender dos animais, preparar alimento, que é uma função que nós utilizamos até hoje, né? Modificando o sabor e o tempo, né, de estocagem, de estocar o alimento. Permanece por muito mais. Além disso, o fogo nos permitiu fabricar objetos feitos de barro, tais como vasilhas e outros recipientes para carregar e estocar alimentos, além de metais para a fabricação de diversas ferramentas. Então ele foi e é muito importante para nós, após que vocês já utilizaram ele hoje, né, na hora de almoçar, acendeu ali a chamazinha do fogão para esquentar a comida. Questão 2. Forme frases relacionando as seguintes palavras: paleolítico, a alternativa A, né? Paleolítico, pedra lascada, ferramenta, hominídeos. B, neolítico, pedra polida, ferramentas, hominídeos. Novamente. C, fogo, alimento, defesa, objeto. D, metais, ligas, substâncias, aquecimento e objetos. Todos os conceitos que nós já aprendemos, pessoal, tá? Que a gente já falou e foi tema da nossa última videoaula, né? Então era só ir relacionando, tá? Vou formular algumas aqui, mas são respostas pessoais. Você pode ir mesmo relacionando e formando a sua frase, tá? É só saber relacionar. Por exemplo, paleolítico a gente já sabe que é a idade das pedras lascadas e foi os hominídeos, né, sobreviveram naquela época do paleolítico, produziam ferramentas utilizando aí as pedras. É um exemplo. B, os hominídeos, começar pelos hominídeos, que sobreviviam no neolítico, produziam ferramentas, né, utilizando aí a pedra polida. Outro exemplo. C, fogo, alimentos, defesa e objeto. O fogo é uma forma de defesa, pode ser importante também para a produção de alguns tipos de objetos e super importante também para a nossa alimentação. Simples, bem objetivo, pessoal, tá? A D, metais, ligas, substâncias, aquecimento e objetos, né? Vamos lá. Objetos podem ser construídos, né, através de alguns tipos de metais, que são substâncias que, se aquecidas, podem ser produzidas aí vários tipos de objetos, né, formando também algumas ligas. Podemos dar um novo produto,
tá? Então, são vários tipos de frases que a gente pode reformular. É só relacionando uma palavrinha com a outra, tá bom? 3. Um dos metais mais comuns no nosso dia a dia é o ferro. Por que ele não foi o primeiro a ser utilizado na pré-história? Ferro, pessoal, ele está a todo redor. Garanto para vocês que aí no cômodo que vocês estão vendo essa videoaula agora, tem algum produto considerado ferro. Seja uma mesa, uma cadeira, um computador, tá? Computador não na parte externa, mas sim na parte interna dele, né? Algumas televisões, tá? Então, ferro hoje atualmente é amplamente usado. Mas por que antigamente ele não foi tão utilizado quanto hoje? Então veja só, a obtenção do ferro por meio de seus minérios, tá, exigia elevadas temperaturas. Para fazer o ferro precisa de uma temperatura extremamente alta, tá, para a fundição do ferro, por ser um metal mais resistente por ser um material mais resistente que o cobre e o bronze, a sua manipulação é mais difícil, pelo fato de exigir uma temperatura alta para ele ser produzido, tá bom? Naquela época, né, eles não tinham toda a tecnologia, né, dos fornos, né, e entre outras tecnologias que nós encontramos nas fábricas hoje. Então, por isso que eles não utilizavam naquela época. Simples. Questão 4. Observe as moedas utilizadas por nós. As moedas de 5, 10, 25, 50 centavos, até mesmo de R$1. Qual delas com certeza apresenta cobre na sua composição? Pessoal, é só a gente ver a cor, tá? Geralmente o cobre tem essa cor meio avermelhada. Parecendo com quem? Com qual moeda? A moeda de 5 centavos, aquela menorzinha, né? Tem a 2 de 5 centavos, a de prata e a avermelhada, que é a feita de cobre, tá bom? Então, respondendo aí a questão 4, a de 5 centavos, tá? Por ser avermelhada. Fechamos então a correção do nosso livro, tá? As 4 questões lá da página 206. Vamos agora partir para as 10 questões da videoaula. Questão 1, né, te perguntava o que é a escala de tempo geológico. Fácil, a gente já falou sobre isso, né? Essa tabelinha aí, ó, tá? Que mostra, né, todos os períodos, eras que o planeta Terra vem sofrendo até atualmente. Então temos aí, ó, o Arqueano, tá? Como o mais antigo, veio Proterozoico, Cambriano, período Cambriano na era Paleozoica, Éon Fanerozoico, tá? Aí é só a gente ir relacionando. O Éon Fanerozoico, a gente considera que nós estamos nele ainda, né? Éon Fanerozoico. O Éon Fanerozoico, ele é dividido em Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Só que a gente chama de era, tá? Aí, se a gente pegar só a era paleozoica, tem Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Pessoal, são vários nomes, né? A gente não precisa de decorar todos esses nomes. É só a gente entender que a cada período desse daqui, né, foi uma parte do tempo do planeta Terra, tá? Então, temos do mais antigo até o mais recente. Então, é a escala de tempo, né, que mostra todos os registros dos períodos do planeta Terra. Questão 2. Qual é a importância do cobre para os nossos ancestrais? Cobre foi extremamente importante, né, pois ele possui essa característica, né, de ser fundido ou moldado, tá? Elevado a altas temperaturas. O ser humano já tinha domínio do fogo, utilizava ele para fazer ferramentas, lanças, né, objetos aí que foram importantes para o ser humano, para o hominídeo daquela época. Questão 3. Quando foi considerada a idade dos metais? Tá? Período paleolítico, o neolítico, né? Que tá os dois lá no nosso livro também.
descrevendo as suas principais características de cada período, traçando aí, aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, né? O Paleo um pouquinho mais antigo e o Neolítico um pouquinho mais recente. É a idade dos metais, os dois períodos. Tá bom? Questão 4. O que é uma liga metálica? Fusão, próprio nome, pessoal. A gente vê liga. Liga é uma coisa que liga na outra. Podemos citar como exemplo o estanho e o bronze. Tá? É uma fusão quando dois metais se conectam, se unem e formam um outro tipo de metal. Tá bom? Tá bom? Então liga é fusão dos materiais. Fusão de matéria. Então vamos lá. Foi a liga metálica. Questão 5 e 6. Caracterizar o período paleolítico e o neolítico. Como a gente já disse, né? A idade dos metais, o paleolítico mais antigo, representado pela idade da pedra lascada, e o de 4 mil anos, né? O neolítico, um pouquinho mais recente, né? Caracterizado pela idade da pedra polida. Tá bom? Então, somando os dois períodos, temos a idade dos metais, tá? 10 mil anos antes de Cristo até o período mais antigo, a pedra lascada, e o 4 mil anos antes de Cristo, idade da pedra polida. Questão 7. Cite exemplo do uso dos materiais na atualidade. Simples também, né? Poxa, pessoal, é só a gente olhar ao nosso redor. A gente utiliza vários materiais a todo instante. Para a construção civil, né? Construção de casas, prédios, né? Materiais para construção de tijolo, de materiais para a produção do cimento. Então são vários materiais utilizados, tá bom? Hoje também, dentro das nossas casas, utilização de facas, pratos, né? São todos materiais produzidos aí em base de um recurso natural, tá? Que foi extraído da natureza. Fechou? A questão 8, tá? Te perguntando o que é uma partícula. Aí, pessoal, vai estar também, essa resposta está no nosso livro, tá? É um conteúdo dentro ainda do conteúdo que a gente está aprendendo, dos materiais, tá? Dos objetos. A gente vai aprender que a partícula é a menor parte de um material ou de uma substância. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nas próximas videoaulas, tá? Mas, de forma bem simples e bem objetiva, a partícula é a menor parte de um material ou de uma substância. A questão 9 te pergunta, nós estamos em qual período da história? E a 10 te pergunta quando os primeiros mamíferos surgiram. Falamos sobre isso na nossa última videoaula. Para responder, nós temos que ir à tabelinha, né, do tempo geológico, tá? Então, vamos lá. Os mamíferos, pessoal, a resposta está lá na nossa última videoaula, a gente falou sobre isso, né? Dei até um exemplo de um nome de um mamífero primitivo, Sinodonte, tá? Eles sobreviveram na era Mesozoica. Era Mesozoica, que é dividida aí entre o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, tá? Essa era, pessoal, é caracterizada também pela sobrevivência dos dinossauros. Eles sobreviveram aqui, eles não sobreviveram só no Jurássico, tá? Eles no Triássico tiveram muitos, Jurássico e principalmente no Cretáceo. Aqui é mais ou menos 65 milhões de anos atrás, em que eles foram extintos, tá? Então, os mamíferos surgiram na era Mesozoica, também sobreviveram junto com os dinossauros, tá bom? E o Holoceno, época Holoceno é atual, né, onde nós estamos sobrevivendo, a época do ser humano, né? Muitos cientistas, né, paleontólogos também chamam essa época, tá? Holoceno no período quaternário, na era Cenozoica no éon fanerozoico, de época antropocênica, ou seja, o homem no centro de todas as coisas, tá bom? Mas aí é um conteúdo para as próximas videoaulas. Tudo bem? Os
primeiros mamíferos surgiram então lá no Mesozoico, né? E nós estamos aí, né, no Antropocênico, período Antropocênico. Tudo bem? Fechamos a correção de hoje. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar falando sobre este conteúdo na próxima videoaula. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.